Abra no Salmo 2, irmãos. Vamos continuar o Salmo 2, aonde nós temos por tema: a vitória é nossa. Quando a gente lê a Bíblia da forma correta, nós percebemos como que ela ganha sentido, né? Eu sempre li esse salmo, mas nunca prestei atenção como esse salmo ele se dirige a nós de uma maneira diferente, de uma maneira daqueles que sofrem por ataques de pessoas, como ele fala conosco nessas situações que nós passamos, né? A gente vê esse salmo como um salmo messiânico, e de fato ele o é, porque ele fala sobre a respeito do nosso Cristo como Messias, como Rei. Mas ele também fala de como nós podemos enfrentar essas situações e perseguições que nós vivemos na vida, porque nós falamos semana passada que esse salmo ele fala de Davi quando ele sofre retaliação do povo e dos reis da terra, porque Deus o havia escolhido para reinar ali na terra de Israel. E ele mostra que de todos os ataques que ele recebeu, nenhum prosperou, porque Deus é aquele que cuidou do povo, aquele que zelou do povo. Então a primeira parte, para quem não teve que semana passada, vai lá no canal, a primeira parte está lá. Nós vamos seguir a segunda parte, que é a partir do versículo 4. Então a primeira divisão desse salmo que nós vimos, ela está dividida da seguinte forma: a conspiração da terra, que vai do verso 1 ao verso 3, nós vamos terminar hoje. O riso do céu, que vai do verso 4 ao verso 9, e o conselho de Deus, que vai do verso 10 ao verso de número 12. Então, nós vimos na primeira parte que ele, no último homem, tentar se levantar contra aqueles que Deus escolhe. Vimos também que quando alguém desfere algum ataque em relação a você, ele não está atacando você, mas está atacando a Deus. Amém, irmãos? Então isso foi o que nós vimos semana passada. Agora, a segunda parte é o riso do céu. É Deus. Vamos ler aí, Jefferson, o verso de número 4. Vamos ver qual é a resposta de Deus em relação àqueles que tentam se levantar contra as escolhas de Deus, que na verdade a pessoa não se levanta contra aquele que Deus escolheu, mas se levanta contra o próprio Deus. Como é que Deus se comporta em relação a isso? Verso 4. Aquele que habita nos céus seguirá, o Senhor zombará deles. Essa é a atitude de Deus, de zombar, de ridicularizar aqueles que tentam se levantar contra a vontade. Isso significa, aí numa linguagem figurada, o riso é isso, que Deus está zombando, ridicularizando, dizendo: como é que pode esses indivíduos tentar se levantar contra a minha vontade, que é soberana? Qual é o poder que eles têm para se levantar contra a minha vontade? Qual é a força que eles têm para se levantar contra a minha vontade? Por isso, irmão, que não é bom. Abra lá em Isaías 45:15, irmão Jefferson. Por isso que não é bom nós tentarmos nos levantar contra aquilo que Deus determinou para nós. Por isso, assim como esses homens soberbos estão tentando se levantar contra Deus, estão dizendo: vocês são ridículos, eu só posso fazer zombar de vocês, porque vocês não têm força para ir contra a minha escolha, vocês não têm força para ir contra a minha vontade. Que loucura é essa de vocês tentar se levantar contra aquilo que eu já determinei? Quem é que ensinou essa loucura para vocês? Quem é que diz para vocês que vocês têm condição de se levantar contra mim? Quem diz que diz Isaías 45, verso 15?
Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Quem é que pode alguma coisa contra o Deus de Israel? Quem é que pode alguma coisa contra aquele que nos salva? Agora, olha o que Deus faz com aqueles que tentam se levantar contra as escolhas dele, contra a vontade dele. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. A primeira coisa que Deus faz é confundir os sábios na sua própria sabedoria. Então Deus está dizendo no versículo 4, olha, eu vou confundir vocês na sua própria sabedoria. Quando ele diz juízes da terra, eu vou confundir vocês na própria sabedoria de vocês, eu vou confundir vocês. O que diz aí? 1 Coríntios 1, 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? É o que Deus está fazendo com esses homens que estão se levantando contra Ele, contra a sua vontade. Deus está os confundindo na sua própria sabedoria e na sua própria loucura. Colossenses 2,15. Olha lá o que mais que ele faz. Ele expõe a loucura dos homens. Além de Deus confundir os sábios na sua própria sabedoria, Ele agora vai expor a loucura dos homens, tentarem se levantar contra a sua própria vontade. O que ele diz, Colossenses 2,15? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Irmão, olha a loucura desses homens, tentando se levantar contra a vontade de Deus. Era da vontade de Deus estabelecer Davi como rei sobre a terra. Era da vontade do Senhor fazer o trono de Davi ser eterno. Mas olha a loucura dos homens. Nós não queremos e nós não respeitamos a sua vontade. A resposta de Deus é: eu só posso rir de vocês. Eu só posso zombar de vocês. Eu vou confundir vocês na sua própria sabedoria e vou expor a loucura do homem quando ele tenta se levantar contra a vontade de Deus. Irmão, não é boa coisa tentar se levantar contra aquilo que Deus determinou. Amém? Amém. Só faz isso quem perdeu noção do perigo. Porque quem tem juízo, quem conhece ao Senhor, mesmo não concordando com a vontade, ele prefere obedecer do que se levantar contra a vontade do Senhor. Amém? Versículo 5 do Salmo. Então, Deus começa agora a mostrar quem Ele é e o que Ele vai fazer com aqueles que tentam se levantar contra a vontade dEle. Versículo 5. O que Davi diz aí? Então, lá no Salmo 2, no verso 5. Então, desfará a sua ira e o seu furor, os confundirá. Deus, o que diz aí que Ele vai falar? Figura de linguagem, para dizer o seguinte: que Deus vai manifestar a sua vontade. Deus está dizendo: olha, eu não quero saber o que você quer, o que você gosta, o que você pensa, eu não quero saber. Eu vou manifestar a minha vontade. Ele vai ser rei, pronto e acabou. Você aceitando ou não, tem um ditado que diz, como é que o povo diz? Aceita que faz o quê? Aceita que dói menos. É assim que Deus está dizendo. É melhor aceitar que dói menos. Mas se não aceitar, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Deus não queria saber se o povo queria ou não. Deus não queria saber se os reis queriam ou não, se os reis iam aceitar ou não. Ele só disse: eu vou falar, ou seja, a minha vontade vai ser manifesta e Davi vai ser rei na terra de Israel. Vocês querendo ou não, ele vai ser rei para a glória do mundo. Abra aí em Gênesis capítulo 15, versículo 16. Como é que Deus faz? Então é preciso que entendamos que a manifestação de ira de Deus se dá não no momento da rebelião. Então a loucura deles é o seguinte: Deus está dizendo: olha, ele vai ser rei, mas eu vou cobrar de vocês. Essa não aceitação
quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Ele está dizendo, agora vai para Êxodo 34, versos 6 e 7. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou derramar a minha ira. Quando? No tempo oportuno. Êxodo 34, versos 6 e 7. Então Deus está dizendo: olha, não adianta vocês quererem se levantar, porque a minha vontade vai ser manifesta e vai ser cumprida. Só que tem um detalhe: eu vou cobrar de vocês. Essa rebelião de não aceitar a minha vontade, eu vou cobrar de vocês. Agora, isso não quer dizer que Deus vai cobrar a rebelião no ato da rebelião. Deus dará um tempo, que ele diz aí, Êxodo 34, versos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e as transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ele está dizendo: olha, o pecado não ficará impune, a rebelião não ficará impune. Mas o Senhor é misericordioso e longânimo. Deus espera que os homens se arrependam dos seus pecados, das suas rebeliões, até aplicar a sua ira. Quando não há um arrependimento, quando não há um retorno para Deus, então no tempo oportuno Ele vai derramar a sua ira sobre os homens. O que nós acabamos de ler na leitura aqui oficial? Quem lembrou que foi a leitura oficial? Salmos 2. Não, a leitura oficial, foi aberto em culto. Segundo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não é isso? Esse texto está coadunando com aquilo que eu estou falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, está falando da grande tribulação. Que ela virá, quando os jovens acharem que há paz, aí virá repentina destruição. Está falando da grande tribulação. Há um tempo do derramar da ira de Deus. Para nós, irmão, nós aqui, nós gostaríamos que Deus castigasse o cara no momento da sua rebelião. Amém ou não, amém? Vamos confessar nossos pecados. Nós queríamos isso. Pecou, já mata logo, Jesus. Pecou, já desce logo para o juízo. Mas a Bíblia está dizendo que tem um tempo determinado para Deus derramar ou manifestar a sua ira. Mas Ele manifesta a sua ira. Amém, meus irmãos? Amém. Então, no versículo 5 está dizendo: Deus fará, figura de linguagem, Ele vai manifestar a sua ira. Quando? No tempo oportuno, quando houver arrependimento. Quando não houver arrependimento, então Ele vai derramar da sua ira sobre os homens. Versículo 6. Salmo 2, Salmo 2, versículo 6. Agora, nós vamos ver a vitória do Davi e do Messias. Messias é ungido, é escolhido. Davi é o Messias. Porque Davi foi ungido e escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. O que é que diz o versículo 6? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus está dizendo: no meu monte, Senhor, eu estou te ungindo rei. Ele está falando aqui de Samuel, segundo Samuel. Aí você não tem que ler em casa. Segundo Samuel, capítulo 5, aonde ele foi ungido rei na presença de todos. E foi feito rei de toda a nação de Israel. Então veja que os homens não queriam, o próprio povo não queria, os reis da terra não queriam, mas Deus está dizendo: é este aqui que eu escolhi, que eu ungi, e é este aqui que eu vou honrar perante todos os povos. Então agora a gente vê a vitória. Então não adianta você querer se levantar contra aquele que Deus escolheu, não adianta.
Se Deus escolheu, se Deus disse é este aqui, aqueles que se levantam contra vão ter que ver a vitória daquele que Deus escolheu. Amém, meus irmãos? Portanto, que se alguém se levantar contra você, fique tranquilo. Eu falei semana passada, vou repetir. Ele não está se levantando contra você. Ele está se levantando contra aquele que te escolheu. E se ele está se levantando contra Deus, a derrota vai ser certa, mas a sua vitória também vai ser certa em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então não fique abalado. Ah, o fulano está se levantando contra mim. Deixa, irmão. Eu não me abalo mais não. Hoje eu não me abalo mais não. Fulano falou mal de você. Deixa, ele está falando mal de Deus. Ele vai se lascar sozinho. Por ele mesmo. Eu não vou levantar uma palha. Eu não vou agir com vingança, porque a vingança não pertence a mim, mas pertence a Deus. No tempo certo, Deus vai dar a resposta, Deus vai dar a paga a cada um. Então, quando alguém se levantar, fique tranquilo, porque quando ele se levanta, aliás, eu falei o seguinte: os irmãos costumam dizer que o diabo se levanta para cair, não é? Não, o diabo nunca se levanta porque ele já é um caído e derrotado. Amém, meus irmãos? Amém. Ele até tenta, mas ele não consegue, porque ele já está derrotado em nome de Jesus. Amém. Então Davi diz: olha, a vitória é minha, porque Deus me escolheu e Deus me ungiu para fazer o que eu estou fazendo. Versículo 7. Recitarei o decreto. O Senhor me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha Deus decretando, está decretado, Davi. Está decretado, e eu vou mostrar como está decretado. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Irmão, o que quer dizer essa expressão? Ela é repetida lá no Novo Testamento para o próprio Cristo. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Deus está dizendo para Davi: olha, Davi, estou decretando, eu estou constituindo você rei diante de todos os povos. Quando diz eu hoje te gerei, estou dizendo: olha, está decretado, você é constituído como rei. Deus estava dando honra a Davi, dizendo: você é o quem escolhido. Não é aqueles que se levantam, não é aqueles que se dizem que é melhor, porque o problema, irmão, o problema é que quando alguém diz que a escolha está errada, ele está dizendo que Deus errou na escolha. Quando alguém se levanta contra você para questionar a sua chamada, ele não está questionando você, mas ele está questionando a quem te chamou. Então Deus está dizendo: eu vou mostrar para eles que a escolha é você mesmo, eu vou dar honra a você, eu vou dar dignidade a você, eu vou dizer para eles o seguinte: que você é meu filho, porque eu te gerei historicamente como rei sobre toda a nação de Israel e sobre todos os povos. Então, irmãos, quem nos escolheu, quem nos chamou, foi o próprio Deus. Ele está dizendo: eu hoje te gerei. Hoje eu estou chamando você de meu filho para mostrar que a minha escolha está decretada. Agora, essa ideia de que Deus escolheu e gerou, ela tem um sentido para deixar bem claro a escolha manifesta. Davi, eu hoje te gerei. Eu estou manifestando que você é quem eu escolhi para mandar nesse povo e para mandar nos reis da terra. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando vocês lerem essa expressão, eu hoje te gerei, eu hoje te fiz meu filho, só está dizendo o seguinte: eu estou manifestando, decretando que você é o rei de Israel. Amém? Amém. Vamos ler o texto? Abra lá em Atos capítulo 13, versículo 33. Porque essa mesma expressão, eu hoje te gerei, hoje você será chamado a meu filho, é aplicada ao próprio Cristo. Vamos ver o que significa. Atos capítulo 13, versículo 33. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. A mesma
que Deus usou para Davi, agora Lucas está fazendo uma aplicação em Cristo Jesus. Agora os irmãos precisam entender aqui e prestar atenção. Porque quando a gente fala assim, hoje eu te gerei, dá a ideia de nascimento. Olha, se Jesus nasceu, e alguém vai dizer isso para você, logo ele não é Deus. Porque ele vai dizer, olha, está lá na Bíblia, está lá no Salmo 2, dizendo que hoje eu te gerei, hoje tu és o meu filho, e está repetindo lá em Atos. Então quer dizer que Jesus não é Deus. Vamos dizer isso para você. Só que a explicação para essa expressão, hoje eu te gerei, tu és meu filho, só está falando da manifestação histórica de Jesus. Ou seja, quando o Espírito colocou Jesus no ventre de Maria, historicamente Cristo passou a existir. Amém, meus irmãos? Entenderam ou não entenderam? Entenderam ou não? Quando diz, olha, hoje eu te gerei, hoje tu és meu filho, para Cristo, está dizendo que historicamente ele passa a existir. Vamos ler um texto para ficar claro para os irmãos. João capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que diz lá. Então, a repetição é histórica em relação a Jesus, quando diz, hoje eu te gerei, hoje tu és meu filho, só está dizendo o seguinte, olha, eu estou manifestando o meu filho historicamente para vocês. João 1,14, o que ele diz? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Antigamente o Cristo estava oculto, estava com Deus. Aí a gente lê Filipenses capítulo 2, que diz que o Cristo abriu mão de ser igual a Deus, para se manifestar historicamente como homem, como servo e obediente. Ficou claro agora, irmãos? Vamos ler mais para ficar mais claro. Romanos 1,4. Os irmãos vão entender. Hoje eu te gerei, hoje tu és meu filho. Em relação a Jesus, Deus está dizendo, eu estou manifestando o meu filho ao mundo de maneira histórica. Quando o anjo disse no 6º mês, o anjo veio e fez a anunciação de que Maria estava grávida do nosso Senhor Jesus. Ele passou a existir no tempo e no espaço. Amém agora, meus irmãos? Romanos 1,4. O que diz? Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquilo que estava oculto em Deus, agora foi revelado no Jesus Cristo homem. Eu hoje te gerei, hoje estou gerando Jesus Cristo homem para salvar a humanidade. Mas ele sempre foi Deus. Amém, meus irmãos? Então essa expressão nada tem a ver com geração divina. Essa expressão, eu hoje te gerei, eu hoje te fiz filho, meu filho, só está falando da sua geração histórica, no tempo e no espaço. Ele nasceu e morreu aos 33 anos. Então, nesse sentido, é hoje te gerei, hoje tu és meu filho. O mundo passou a te conhecer de maneira manifesta. Quando eles não te conheciam, mas agora eles te conhecem porque você se encarnou, morreu e ao 3º dia ressurgiu. Isso é, hoje eu te gerei, hoje eu te fiz meu filho. Para Davi, dignificando, dizendo, é minha vontade, vai ser cumprida, vai ser decretada, você vai ser rei para a glória do meu nome. Entenderam agora, meus irmãos? Amém? Então, quando alguém tentar confundir vocês, você já sabe do que o texto quer dizer. Leia o versículo 8, lá do capítulo 2 de Salmo. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Deus está dizendo, olha Davi, eu estou te honrando tanto, estou te dando tanta dignidade, que você pode pedir o que você quiser, eu te dou. Você quer as nações? Vou te dar. Você vai mandar nas nações. Tanto é que no período de Davi, as nações pagaram tributo para Davi. Ou seja, eu não vou te negar nada. Irmão, quando alguém te perseguir, fica tranquilo, que a bênção é grande.
diz o povo. A vitória é sua, em nome de Jesus. Ele não vai te negar nada. Tudo que você pedir, tudo que você precisar, Ele vai dar. Porque Ele está dizendo para Davi: Davi, a vitória é sua, meu filho. O que tu quer? Tu quer as nações? Eu vou te dar as nações para dignificar você e para deixar bem claro que minha vontade foi cumprida para a glória do meu nome. João 1,3. Agora, a mesma coisa eu disse para o filho. Eu não vou negar nada para o meu filho. Para o meu filho eu vou dar um reino. Para o meu filho eu vou dar a terra. Para o meu filho eu vou dar almas. Para que ele gere, para que ele conduza as nações. Leia João 1,3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha, Deus dizendo para o filho: eu não nego nada para o meu filho. Tudo eu dou ao meu filho. As nações eu dou ao meu filho. Leia João, capítulo 6, versículos 37 e 44. Assim como Deus disse para Davi: Davi, o que tu quer? As nações eu te dou. Eu não vou te negar nada. Assim Deus está dizendo para o filho: o que tu quer? Eu não vou te negar nada, meu filho. Vou te dar as nações. O que diz João 6,37? Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Tudo é dele, tudo se fez por ele, e tudo para a glória dele. Aqueles que o Pai derem a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Por isso que eu digo que crente tem que ter certeza da salvação. Amém, meus irmãos? Amém. Primeiro, porque temos o Espírito Santo. Segundo, porque Deus nos deu para o Filho. Ele está dizendo: aquele que o Senhor me deu, de maneira nenhuma eu vou jogar fora. De maneira nenhuma eu vou lançar fora. Nós temos plena certeza da nossa salvação. Se algum desavisado chegar para você e dizer: olha, você não tem. Como é que você tem certeza da salvação? Primeiro, porque o Espírito está em nós. Nós vemos lá em Romanos capítulo 8 que o Espírito que está em nós testifica que nós somos filhos de Deus. Tenho certeza. Agora João está dizendo: aqueles que o Pai, porque Deus está dizendo lá no Salmo: tudo que você me pedir eu não vou te negar, eu vou te dar tudo. E agora João está confirmando: aqueles que o Senhor me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então nós temos certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Crente que não tem certeza da salvação precisa vir para o discipulado, precisa vir para a escola dominical, precisa vir a segunda-feira, precisa vir aos domingos, de manhã à noite, para aprender a palavra de Deus. Amém? Para ter certeza e convicção de que é salvo. Que mais que Deus deu a ele? Filipenses capítulo 2, versículo 9. Olha só, irmão, como é que Deus trabalhou na vida de Davi, deu a Davi tudo, e ele diz agora para o Filho, para o Cristo: eu vou te dar tudo. O que ele diz aí? Filipenses 2,9. Ele nos deu para o Filho. O que mais que ele dá ao Filho? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Todo joelho se dobrará perante nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que você me pedir, filho, eu vou te dar. Eu vou te dar almas e eu vou te dar o reino da terra. Todos os reinos serão teus, porque em ti me apraz fazer todas essas coisas. Amém, meus irmãos? Amém. Aquilo que não foi cumprido cabalmente em Davi vai ser cumprido em Cristo Jesus. Porque até hoje o povo judeu, o israelita, não tomou posse da terra prometida em sua totalidade. Até hoje, mesmo com Salomão, mesmo com Davi, em extensão de terra não foi cumprida. Mas em Cristo vai ser cumprida cabalmente, porque Ele reinará sobre todas as nações, todos os povos e todos os reinos. E todos dobrarão o joelho perante nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 9, vamos ver. Já vimos, lá no capítulo 2, já vimos que a vitória é nossa. Já vimos que tudo é dele, porque o Pai deu a ele. Agora vamos ver como vai ser o governo do nosso Cristo. Eu disse agora no discipulado o seguinte: todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós lemos até o texto de Tessalonicenses, né?
comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, acho que o versículo 7 também fala disso. Todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo. Uns terão galardão e outros não. Para mim, o que é o galardão? O povo acha que é coroa, para mim está tudo certo. Para mim, galardão, quando nós comparecemos diante do Senhor, e todos nós vamos comparecer lá, galardão e lá diz que nós vamos receber galardão segundo aquilo que nós fizemos, de bem ou mal, pelo corpo. O galardão para mim quando terminar lá, eu começar a descrever tudo que eu fiz, ele vai dizer, muito bom trabalho, pode entrar. Isso para mim é o galardão. Uma palavra de reconhecimento. Mas tem aqueles que vão passar e ele sempre não vai dizer nada. Você vai ficar olhando para a cara do Cristo, olhando para a sua cara e não vai dizer nada. Só vai apontar. Pode entrar. Mas não vai dizer, bom trabalho, bom servo e fiel, tu fizeste bom trabalho. Não vai falar nada para tu, nada, absolutamente nada. Tu vai passar batido em branco. Mas tu vai entrar. Como diz Paulo, escapar como que pelo fogo. Mas não vai ter palavra de reconhecimento pelo seu trabalho prestado aqui na terra. Os irmãos estão me entendendo? Tá bom para vocês assim? Para mim não. Para mim não está. Porque, querido, quando você trabalha numa firma, o que você espera do seu patrão? Reconhecimento. Você ainda reclama, caramba, eu trabalho aqui 300 anos, o cara nunca reconhece o meu trabalho. O cara nunca fala nada, só perreia minha mente. Você quer ter uma palavra de reconhecimento para reconhecer o seu trabalho. Quando você não tem, você fica chateado. Assim vai ser você. Uns, Cristo vai falar, você fez um trabalho excepcional, pode entrar. A outros, ele não vai dizer absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que quando Cristo vier, nós reinaremos. Está na Bíblia. Nós reinaremos com Ele. Agora, para complementar, eu quero dizer, lê o versículo 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de odeio. Abre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Ele está descrevendo o governo de Cristo. E quando Cristo descer a essa terra para governar este mundo, a Bíblia diz que nós reinaremos com Ele. Se nós reinaremos com Ele, nós governaremos com Ele. Aqueles que chegarem lá no tribunal e receber a palavra, olha, você fez um bom trabalho. Quando voltar com Cristo a essa terra para governar, para reinar junto com Ele, esses que receberam a palavra de reconhecimento vão tomar posto nos primeiros escalão do governo de Cristo. Estarão na primeira fileira, serão os principais governando junto com Ele. E aqueles que não viram nada? Aqueles que vão servir café. Amém, meus irmãos? Só para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Aqueles que ele reconheceu o trabalho terão postos de destaque no governo de Cristo. E aqueles que ele não falou nada, vai servir café. Vai reinar, mas nos escalões abaixo. Insignificante. Pelo tamanho do seu trabalho, é o que você vai ter aqui. Tá bom para você? Sim ou não? O povo diz que a gente nunca pode se contentar com aquilo que a gente tem. No âmbito espiritual, muito mais. Se você se contentar com essa vida medíocre, irmão, boa sorte, continue mesmo. Vá até o fim. Só que quando nós descemos aqui, você não pode mais só Jesus. Servir café. Por que o irmão está lá como governador, lá não sei da onde? Por que o irmão lá está cuidando? É porque ele trabalhou. Porque Deus só pode contar com quem trabalha, irmão. É a mesma coisa que você tem uma firma lá. Você tem seus funcionários lá, todo mundo trabalhando. E você precisa de pessoas que se destacam para assumir posições importantes na empresa. Tu vai pegar aquele funcionário vagabundo, relaxado?
preguiçoso, corpo mole, para colocar numa posição de gerência? Claro que não, tu vai deixar ele no mesmo lugar que ele está lá. Mas você vai pegar aquele que é esforçado. Irmão, é a mesma lógica que se aplica no reino. Amém, meus irmãos? Então, se você quer voltar para cá, para governar em Itaquá, mandar em Itaquá, desmandar, trabalhe agora. Porque se ficar na letargia, no corpo mole, tu vai servir café lá no departamento da prefeitura de Itaquá, para quem tiver de chefia lá. Amém, meus irmãos? É assim que funciona o reino. Infelizmente é assim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. O governo de Cristo, irmão, será diferente do governo humano. Lá no Salmo diz que será um governo rígido. Não é isso que está lá? É versículo 9, né? Versículo 9, olha lá. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. É certo, de governo. Será um governo justo, mas será um governo rígido. Não será a justiça que nós temos hoje, não. Essa justiça ruim que nós temos aqui no Brasil e no mundo. Essa justiça que o cara passa por 300 instâncias. Essa justiça que o cara apronta, depois fica velho, prescreve tudo e não pode ser condenado. Não. No governo de Cristo não funciona assim, não. Acabou de estar com 100 anos, errou, vai ser julgado e sentenciado na hora. Vara de ferro, rédea curta. É por isso que nós vamos governar junto com Ele. Vagabundo que não quer trabalhar, que só vive roubando, lesando, esses vai ter punição imediata, porque o governo é justo. Não precisa de juiz de primeira, segunda, terceira, quarta instância, porque o juiz do juiz, ele vai julgar tudo e a todos e vai aplicar a disciplina na mesma hora. O que é demorado hoje, a sentença do Cristo, a sentença de Deus manifestar a sua ira, que ele demora longamente, no governo de Cristo não vai ser assim. No governo de Cristo, a sentença será aplicada imediatamente para servir de exemplo para os demais. Amém, meus irmãos? Esse será o reinado de Jesus. Um reinado justo. O que nós vemos de injustiça hoje, não vai ter no reinado de Cristo. Não vai haver nenhum tipo de injustiça. Todo mundo será julgado retamente e sentenciado imediatamente. Versículo 10. Agora, até aqui nós vemos como vai ser o governo de Cristo, que Deus deu tudo a Ele. Agora nós vamos ver o conselho de Deus para esses homens que se levantaram contra a vontade de Deus. Olha como é que Deus é misericordioso. Os caras estão se levantando contra Ele, estão querendo ir contra a vontade de Deus, e Ele vai dar conselho aos homens para que não se levante contra Deus. O que é que diz o versículo 10? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Ó reis, sede prudentes. Ó juízes, sejam sábios. Não sabe qual é o problema do ser humano? Soberbo. Por que o texto aí, por que Davi está colocando aí? Repete a leitura aí. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Eu vou explicar. Por que no texto aqui ele está colocando reis, sede prudentes, e juízes da terra, deixai-vos instruir, juízes da terra. Irmão, vai pegar lá um juiz do Supremo Tribunal Superior e fala: eu vou te ensinar alguma coisa, eu vou te instruir. Qual é a reação? Soberba. Eu vou ser ensinado por você? O que você tem para me ensinar? O que você tem para me dizer? O homem no seu saber, o homem no seu poder, ele é altamente insubmisso. É por isso que Davi coloca aqui: reis da terra, juízes, deixai-vos instruir. Porque ele sabe quão difícil é um homem em posição de destaque se submeter a alguém na face da terra. É muito difícil. Nós
crentes aqui, comedores de feijão, que não somos quase nada, não queremos ser instruídos, não queremos ser ensinados, não queremos ser corrigidos, porque nós subimos na talanca e falamos, mas quem ele é? Quem ele pensa que é para me corrigir? Quem ele pensa que é para me instruir? Nós somos assim. Então Deus está dando um conselho não só para esses homens, mas para nós também. Qual é o conselho que Ele dá? Primeiro, sede prudente. O que significa? Se submeta à correção e educação dada pelo próprio Deus. Ele não está dizendo que você tem que se submeter a qualquer um. Deus está dizendo, submetam a mim, aprendam de mim, se deixem educar por mim. Por isso que Ele diz, sede prudente. A menção aos juízes é para quebrar a soberba, como eu acabei de explicar. Porque os homens são assim, nós somos assim. Se nós temos um pouquinho de nada de coisa, a gente já quer ser maior do que o outro, a gente já quer ser melhor do que o outro. E aí Deus diz, olha, eu vou dar um conselho a vocês, reis da terra, seja prudente, juízes, se deixe instruir por mim, se deixe educar por mim, para que você não se levante contra mim. Versículo 11. Servir ao Senhor. Olha, irmão, olha o que é que Deus está pedindo para reis e juízes, para servir. Continua. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Irmão, olha o que é que Deus está pedindo. Olha, vocês têm que ser meu escravo. Vocês devem ser meus escravos, porque serve ao escravo. Aonde é que o rei vai ser escravo de alguém? Aonde que o juiz vai ser escravo de alguém? Deus está dizendo, olha, sejam meus servos, me sirvam, sejam meus escravos, porque o escravo, por natureza, ele tem que ser o quê? Servo. Mas ele tem que ser o quê? O escravo, por natureza, ele tem que ser o quê? Tem o quê? O quê? Obediente. Obediente fala do quê? Obediência fala do quê? Da palavra. Meus irmãos, se você é escravo de alguém, existe muito escravo. O mundo hoje é escravizado. Todos nós somos escravos de alguém. Eu sou patrão. Todo mundo é escravo. Ah, não, é todo mundo é escravo. Até o patrão é escravo de alguém. O patrão é escravo da população que compra. Ele é um escravo dela. Então, todo mundo é escravo. Ele tem que ser o quê? Obediente fala do quê? De submissão. Você já viu escravos insubmissos? O que acontece com o escravo submisso? Antigamente era para o tronco, toca uma lapada até morrer, porque era insubmisso. O escravo ele tem que ser, olha o que Deus está pedindo, vocês têm que ser submissos a mim. Vocês são insubordinados, vocês são insubmissos, vocês têm que ser submissos. Por isso que ele diz aí, de novo aí. Ele está falando 11, ele está falando para os reis da terra e para os juízes. O que ele está falando para os reis da terra e juízes? Servir ao Senhor com temor. Servir ao Senhor, primeiro, com quê? Com temor, que mais? E alegrai-vos com alegria e que com mais? Tremor. E com tremor. Ó, vocês têm que me servir como escravos, vocês têm que ser submissos a mim, vocês têm que servir a mim com temor, com alegria e com tremor. Vamos explicar a vocês. Vocês têm que servir a mim, temor significa respeito. Vocês têm que me respeitar, porque vocês não estão me respeitando. Eu estou manifestando a minha escolha, Davi a minha escolha. Vocês estão se levantando contra a minha vontade. Me respeitem. Me sirvam com respeito. Segundo, me sirvam com alegria. Me sirvam com satisfação. Irmão, dá para servir a Deus com satisfação? Porque quem serve com satisfação, serve com alegria. Quem serve com alegria, serve com satisfação. Amém? Então Deus está dizendo, me sirvam com respeito, me sirvam com alegria. E que mais que ele coloca aí? Me sirvam com tremor. E temor é a mesma coisa, sim ou não? Não. Temor a gente já sabe que é respeito. E tremor? Ao meu ver, é medo, né? É isso aí mesmo.
Tremor é dele. Me sirvam como? Com temor, com alegria e com medo. Porque eu sou um juiz justo e severo. Irmão, por que a igreja está se virando a gaiola das loucas? Porque perdeu os três: o temor, a alegria e o tremor. Está perdendo. Está perdendo o temor, está perdendo a alegria e está perdendo o tremor. Nós temos que servir a Ele com temor, com alegria e com tremor. Com medo mesmo. Porque Ele é um juiz. E juiz severo. Justo, mas severo. A coisa está degringolando do jeito que está, porque está faltando essas coisas. Porque quando retornar, quando Deus começar a manifestar a sua ira, aí a gente vai entortar, a gente vai diretar o pé. Mas enquanto Ele não manifestar, nós vamos nessa brincadeira. Então Deus está dizendo: olha, eu vou dar um conselho. Deus está dando conselho, irmão. Deus diz: quer saber de uma coisa? Vocês estão se levantando contra a minha vontade, então pera aí que eu vou matar vocês tudo agora. Não, diz: olha, eu vou dar um conselho a vocês, reis, juízes da terra, me sirvam, mas me sirvam com temor, com alegria, com tremor, para que vocês saiam bem. Versículo 12 e 37. Vigiai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Irmão, o que é isso? Beijar o filho? Agora abre o Apocalipse capítulo 6. O que diz? O que ele quer dizer? Olha, ele já disse, olha, já está dizendo, vocês têm que me servir dessa forma, e aqui ele continua dizendo mesmo: beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. A ira de quem? A ira do filho, não a de Deus. A ira do filho. Beije o filho, porque uma hora ele vai se irar. Em breve acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele. Beijo na Bíblia significa submissão. Beijo na Bíblia significa alguém que está submisso ao indivíduo que ele está beijando. Ou você poderia beijar na face ou inclinando-se diante do indivíduo. Então, olha, beije, se submeta ao meu filho, para que a ira dele não se acenda. Porque a hora que se acender, olha o que vai acontecer. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17, eu encerro aqui. Pode ir. Aí a ira do filho acesa. Havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor dentro da terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. 12. Até o 17. Aí a ira do filho acesa. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E eis os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Se submeta ao filho, porque uma hora a ira dele vai se acender, e quando ela se acender, ela não apaga mais até consumir todos os rebeldes. Amém, meus irmãos? Então, quando você lê o Salmo de número 2, lembre-se, ele está falando comigo e com você. Aqueles que se levantarem contra você estão se levantando contra Deus. Quem se levanta contra Deus se dá mal. Mas aquele que se submete, que obedece, que serve com alegria, que serve com temor, que serve com tremor, esse é abençoado e vitorioso em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, quinta-feira quando você